Bem-vindos a mais um vídeo. Gostaria de fazer alguns comentários rápidos, tá? Tô gravando esse vídeo de manhã, antes de trabalhar. Ainda pretendo em outro momento gravar, digamos assim, de maneira mais pausada. Mas agora eu vou gravar um vídeo breve sobre o cenário que parece estar se desenhando. Essa é uma impressão minha. Esteja à vontade para discordar com educação, tá? E antes, considere tornar-se membro do canal, ajudar o canal. Eu mudei a chave Pix, tá? Como vocês podem ver. Esse é o nome definitivo mesmo, tá? Então, sim, eu sei que demorei mais de um ano para criar uma identidade real para minhas redes sociais, né? Mas esta é a minha identidade mesmo, agora aqui na internet. No Facebook não deu para corrigir ainda, né? Porque tem aquelas frescuras de levar 2 meses para mudar o nome. Mas é esse. Então, meus amigos, de fato, há um problema aí de, como o pessoal gosta de chamar hoje em dia, né? Polarização. Os States e o Bostil estão rachando. E rachando por quê? Essa imagem aí ficaria muito legal se acertassem a segunda letra S, né? Mas como o meu chat GPT não é pago, então vai assim mesmo. Pois bem, ambos os países estão virando uma panela de pressão, tá? Eu não estou aqui falando do cenário político ou geopolítico em si. Eu tô falando do que pode acontecer no meio do povão mesmo. Principalmente o americano, que é muito mais politizado que o brasileiro. Né? Que eu acho um tanto lamentável. Mas fazer o quê, né? Eu não falo isso por conta dos republicanos que defendem ainda uma certa moral, ainda que ignorem o que os políticos republicanos fazem, né? Eu tô falando por conta da politização dos democratas mesmo. Vamos lá. O que aconteceu? É o seguinte. No mês passado, uma ucraniana branca, desta vez vou acertar o nome dela, né? Irina Zarutska, foi brutalmente assassinada por um negro com 14 passagens pela polícia, tá? O pessoal fala, mas não foi por razões raciais, porque ele é apenas um lelé da cuca, né? Um doidinho. É que mantivessem ele no lugar adequado e não solto na rua. Já que é assim. Mas o fato é que ele proferiu depois palavras que estavam na cara de que são de cunho racial, né? Ele falou algo tipo, matei aquela branquela. Aliás, peguei aquela branquela, algo assim. É aí que tá um problema. Outro problema é que depois a mídia se silenciou sobre o caso. A pessoa fala, mas tem notícias mais sérias pra noticiar e não sei o quê. O fato, tá, é que se fosse o contrário, aí sim ia repercutir. É justamente porque, para os esquerdistas, o racismo só existe contra os negros, ou contra os índios, ou contra os judeus, tá? Por conta da superestrutura. Porque é uma parte da estrutura, né? O racismo para eles é estrutural. Então, se acontece uma discriminação de um branco contra o negro, é como se fosse uma gota de água numa rocha gigante. Não faz nada. Tá?
Eles literalmente condenam, ignoram, relativizam. Alguns podem até condenar, mas não acredito que isso faça parte da estrutura ou que isso possa escalar. Mas o fato é que já está escalando, tá? A violência de negros contra os brancos nos Estados Unidos já é uma realidade. Ainda que eu reconheço, haja mais o contrário, de brancos contra os negros, mas o fato é que está crescendo. E é bom lembrar das palavras do apóstolo São Paulo. Não se responde o mal com o mal, mas com o bem. No entanto, o pessoal lá não está nem aí. E agora, com esse crime acontecendo, isso vai gerar uma desconfiança, tá? Tem muitos racistas nos States lá? Tem. Tá? Tem, e geralmente é herdado. No entanto, o que pode acontecer agora é que não haja mais um racismo herdado. Porque a situação dos States, pelo menos desde a década de 60, amenizou com o tempo. Tá? Os negros hoje são muito mais integrados do que antes. Apesar de ainda haver, digamos assim, um certo aspecto tribal. Né? Mas o fato, tá? Aqui no Brasil é muito mais integrado ainda, tá? A gente vê negros realmente integrados. No sentido de que aqui no Brasil o racismo não é um problema em si. Tá? Pode haver episódios aqui e ali? Pode. Reconheço. Mas a gente não vê isso como acontece nos Estados Unidos. Tá? Não vemos. E onde eu quero chegar com isso? É que o que vai acontecer é que começa a surgir um racismo reativo. Porque pense bem, meus amigos, depois desse crime, principalmente nos estados onde os democratas predominam, depois desse crime, sabendo que eles são super protegidos, até mesmo pelos juízes, tá? Há uma discrepância das penas, porque os negros agora tendem a receber penas mais brandas que os brancos. Fica a pergunta, não estou dizendo que isso é, digamos assim, aprovável, tá? Por favor, algoritmo, por favor, se alguém aí estiver me assistindo e talvez possa me interpretar mal, tá? Eu sou contra a esse tipo de discriminação, tá? Eu tenho amigos negros, tá? Que inclusive vão concordar comigo, ou não, mas eu tenho certeza que a maioria vai concordar comigo. Mas veja bem, depois desse episódio, tá? Sabendo que o sistema judiciário de lá fica liberando negros com passagem de crimes graves, coisa que não deveria fazer. Se fosse branco também não deveria fazer, porque o que custa aplicar uma pena pesada, tá? Severa, contra criminosos, independente da cor deles, né? O que custa? Pois é. Mas ele escolhe um grupo para superproteger. Aí o branco não vai ter coragem de sentar perto de um negro, porque ele pode se levantar e esfaquear a pessoa, ou fazer alguma coisa no sentido. Então, meus amigos, entenderam o problema? É o que estou dizendo, que pode passar na cabeça dele, não estou dizendo que é o que vai acontecer. Mas muitos vão entender que ser branco em certos lugares dos Estados Unidos é perigoso se estiver cercado de negros. Isso vai ressuscitar
o que aconteceu nos States antes. Vejam só. Então temos o risco real de haver um clima de hostilização, tá, racial por culpa dos democratas, por culpa dos esquerdistas, que não fazem o que deveriam fazer. Tá? Abandonar essa agenda aí, ou eles acham que foram eles os responsáveis, tá, pela melhora da situação dos negros nos Estados Unidos. Não foram eles. Tá? Pelo contrário, essa gente só atrapalha. Só atrapalha. Tá? Então, se houver um clima de hostilização contra os negros, a partir de agora, ou depois, mas isso pode acontecer, eu acredito que vai acontecer, não é o que eu desejo, é culpa deles, tá? É culpa deles. A mesma coisa com respeito à chamada polarização política, e dessa vez causada pelo assassinato de Charlie Kirk, e agora com a condenação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado, né? Então, meus amigos, vejam só. A notícia do assassinato de Charlie Kirk está circulando por aí. Já há convites para uma posição mais radicalizada. E aqui, agora eu digo, eu estou com eles, tá? Não por ser um direitista, um liberal conservador, por ser um tradicionalista político e por reconhecer na esquerda um mal maior. Ah, mas a direita é sionista. Dane-se. Dane-se. Tá? Para não dizer uma palavra mais indecorosa. Tá? Eu não estou nem aí se a direita é sionista ou não. Tá? Tô pouco me lixando para isso. Tá? Mas eles são a favor da elite financeira. Dane-se. Tá? Porque eu estou preocupado aqui se o meu celular que eu uso para gravar esse vídeo agora vai ser roubado ou não, tá? Se o Noia vai roubar ou não e não ser punido por isso. Ou se pode me matar por isso. Ou se isso vai atrapalhar no meu mercado de trabalho. Se isso vai me atrapalhar para futuros negócios, se um dia eu quiser fazer. Ou se eu vou ser censurado por minhas opiniões aqui. Ou se eu vou ser preso porque errei o pronome de algum doente mental aí. E dane-se, tá? Esse negócio de sionismo e não sei o quê. Dane-se. Eu não tô nem aí, meu Deus do céu. Tá? Eu não sou sionista, mas eu tô pouco me lixando pra essas coisas que certos tradinaços socialistas aí ficam falando. Ah, a direita é uma maior porque ela é entreguista, porque é sionista. Dane-se tudo isso, caramba. Eu não tô nem aí. Tá? E dane-se a indústria nacional. Quero que essas empresas brasileiras quebrem. Aí principalmente essa Positivo aí. Tá? Que só vai fazer computador ruim. O pessoal fica protegendo supostamente essas empresas vagabundas aí e não querem que a gente compre carros bons, computadores bons, celulares bons, etc. Mas vamos lá. Tá. O que isso vai acontecer? Imagine só se houver um acidente de trânsito envolvendo um carro com o adesivo do Trump e um carro do adesivo do Biden, né?
Sim, meus amigos, tem gente que tem essa coragem de fazer. Ou pior, da Kamala Harris, se bate por aí, ou fique deixando a cara que, ou então, sei lá, o motorista de seja um homem com um revólver no coldre, né, com roupa de redneck e teve o carro batido por alguém com com a camisa do Black Lives Matter e cabelo colorido. Todo o pessoal vai entender que esse incidente não foi um acidente de trânsito comum, mas um episódio ideológico. É simplesmente isso, tá? Percebe o problema que vai acontecer? A mesma coisa aqui no Bostil, tá? Apesar do bostileiro ser mais superficial. Por quê? O pessoal que defende o Bolsonaro, às vezes defende o Bolsonaro sem entender o porquê, tá? O que defende o Lula, menos ainda. Menos ainda. Então, qualquer episódio banal pode também se transformar em um episódio ideológico. E isso também já está acontecendo, tá? Isso significa que, digamos assim, quem não é de direita não pode ser amigo de esquerda? Exatamente. Exatamente. É como eu publiquei, tá? Você acha que eu vou ser amigo de alguém que quer a morte de nascituros, normalizar união civil de sodomitas, que quer proteger bandido, que quer que o Estado roube metade da minha renda, que quer que o Estado confisque as minhas propriedades, porque eu não paguei o IPTU e IPVA, que quer me censurar por difundir fake news, né, entre aspas, que quer me prender por não usar corretamente o pronome de um doente mental, ou que acha que a minha religião é uma superestrutura que aliena a classe oprimida. Você acha que com este ou que não quer que eu me arme para me defender? Vocês acham que esse tipo de gente é gente para fazer amizade? Sejam sinceros, tá? Vocês acham que tem diálogo com gente desse tipo? Sim ou não? Eu não vou aqui, tá, dizer que eu arrumaria uma briga ideológica se houver um acidente de trânsito e envolvido com um esquerdista notório, tá? Ou uma discussão, um evento banal. Não vou dizer isso. Mas eu tô dizendo que se a pessoa é conhecidamente esquerdista, eu não vou ser amigo dela. Se eu souber que ela é a favor de matar bebês nascituros, eu não vou ser amigo dela. Tá? Não vou. Não é por razão de ideologia. É razão de princípios. Tá? Como eu vou ser amigo de uma pessoa assim? Como eu vou ser amigo de uma pessoa que quer proteger bandido? Como eu vou ser amigo de uma pessoa que odeia a minha religião? Eu lembro que uma vez eu peguei carona com um motorista que perguntou se eu e minha esposa somos católicos. Não somos, aliás, evangélicos, por conta da vestimenta da minha esposa. Eu falei, não, somos católicos. Ele falou, sou adventista. E eu não conversei mais com ele mais. Fiquei calado. Porque eu sei que ele vê a minha religião, tá, como uma construção manipuladora e conspiratória. Porque os adventistas, eles pensam literalmente assim.
Eles pensam que a Igreja Católica é a grande Babilônia. É a besta. Então, não tenho por que continuar a conversa com uma pessoa que pensa desse jeito. A mesma coisa com relação à política. Eu não vou ter amizade com gente que quer me censurar. Com gente que defende a morte de nascituros. Com gente, tá, que defende regimes genocidas. Eu não faço amizade com gente assim. Ah, estou sendo polarizador? Estou sim. Estou sim. Nesse sentido, sim. No sentido racial, não. No entanto, o meu ponto sobre os Estados Unidos é que se houver um racha racial lá, é por culpa da esquerda, meus amigos. Agora tá vendo essa questão do Bolsonaro. Agora que o Bolsonaro foi condenado, o que eles querem agora? Agora eles vão caçar os seus defensores. Né? Afinal, o governo do amor já venceu, a democracia venceu, o que eles chamam de fascismo foi derrotado. No entanto, vocês acham que isso vai melhorar as coisas? Óbvio que não vai. E eu vou ser bem sincero, eu não quero que melhore. Tá? Já chega de ter conversinha pacífica com essa gente. Já chega. Isso já deu. Tá? Isso já deu. Ainda sobre o caso do Russell Kirk, do Charlie Kirk, que confundi com o autor conservador americano, né? E tem o... Enfim. O que eu quero dizer eu vi alguns considerando a possibilidade de ser do crime feito contra ele tenha sido feito pelo Mossad e que logo ele não foi assassinado por um democrata ou coisa assim. Mas, meus amigos, isso não tem muita importância agora. Vejam os esquerdistas comemorando. Tá? Vejam os esquerdistas comemorando a morte de um pai de família. A morte de alguém que estava se convertendo à fé católica, inclusive. A morte de alguém que defende a vida dos nascituros. Defende o nosso direito. A liberdade, a verdadeira liberdade de expressão. Né? Que alguém que quer evitar que nós sejamos presos por, digamos assim, não acertar o pronome de alguém. Né? Ou por, entre aspas, difundir fake news. E que é contra a normalização da união civil de sodomitas e outras coisas mais. E só por conta disso, ele é chamado de extremista, de fascista, de bigodista. Não aceitem a normalização disso. Essa gente não tem que ter liberdade de expressão. Tá? Essa gente não tem que ter direito político nenhum por violar os princípios mais fundamentais da nossa vida. O recado está dado. Eu não quero, tá, amizade com essa gente. E é isso que eu tenho que dizer. Eu não sou um que chama de baba-ovo dos States, não. Tá? Eu não sou simpático aos States por razões históricas e geopolíticas. No entanto, eu, como católico, devo me preocupar
sim, com a situação dos americanos médios. Tá? Aqui, como católicos, nós, né? Eles merecem o nosso amor, a nossa empatia, a nossa caridade. E é isso que eu tenho a dizer. Então, fique com Deus e até o próximo vídeo.